Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso conteúdo de hoje é tipologia textual, focado em algumas questões do Enem. Vamos lá? Bem, primeiro nós devemos pensar na organização tipológica do texto, ou seja, alguns textos eles vão se organizar de tal maneira que nós vamos encaixar ele dentro de umas caixinhas. Claro que muitos textos vão ter características predominantes de uma tipologia, por exemplo, conto, ele é um texto narrativo, mas que vai ter descrição, que vai ter exposição, entendeu? Então nós vamos ter vários grupos aí dentro. Cada tipologia nós vamos ter os gêneros, que são grupos textuais que encontram-se dentro dessas tipologias. Com o advento da tecnologia e a disseminação da digitalização dos textos, nós vamos a cada dia criando e inovando vários gêneros. Então é quase que meio impossível contabilizar quantos gêneros textuais nós temos. São vários. Então, nós temos que partir daqui, da organização tipológica do texto. Primeiro, nós temos textos que têm a predominância narrativa. Eles vão ter uma sequência temporal de fatos, de acontecimentos. Depois, nós também podemos ter os textos da tipologia descritivos. Eles vão trazer uma sequência de localização, de descrição dos fatos e das situações. Nós vamos ter os de caráter expositivos, que são sequências analíticas, ou seja, a exposição de ideias, de explicações a respeito de um dado, de um fato. Nós vamos ter também a tipologia argumentativa, que são sequências contrastivas explícitas. São textos que vão trazer opinião, vão explicar e vão trazer argumentos dentro do texto para debater a respeito de um tema muito importante na sociedade. E nós também temos os textos injuntivos, que vão tratar de manuais de instruções, como ele diz aqui, sequências imperativas. Vão trazer faça isso, faça aquilo, ok? E aí vamos lá para a nossa primeira questão, Enem 2002. Questão 1. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas eu vou. Em caras de presidente, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas e Brigitte Bardot. O sol nas bancas da revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia eu vou. E aí nós temos Caetano Veloso, Alegria, Alegria, de 1967. Lembrando que é apenas um fragmento. Vamos lá para a comanda dessa questão. É comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. Viu que eu falei no início da nossa aula? Existem, né? Num gênero textual existem várias sequências tipológicas. Nesses fragmentos, os tipos textuais que se destacam na organização temática são, ou seja, aquele que predomina, aquele que destaca lá, ó, o verbo destacam. É muito importante aí vocês darem uma grifada para pensar sobre isso. Os verbos dentro das questões, eles trazem informações importantíssimas para você saber o que você vai fazer. E aí nós temos a letra A, descritivo e argumentativo, pois o enunciador detalha cada lugar por onde passa, argumentando contra a violência urbana. B, dissertativo e argumentativo, pois o enunciador apresenta seu ponto de vista sobre as notícias relativas à cidade. C, expositivo e injuntivo, pois o enunciador fala de seus estados físicos e psicológicos e interagem com a mulher amada. D, narrativo e descritivo, pois o enunciador conta sobre suas andanças pelas ruas da cidade, ao mesmo tempo que a descreve. Ou é narrativo e injuntivo, pois o enunciador ensina o interlocutor como andar pelas ruas da cidade, contando sobre a sua própria experiência. O que vocês acham? Qual a alternativa mais adequada para essa questão?
Nós não vamos ter o descritivo argumentativo, porque em nenhum momento ele traz argumentativo. Lembrando que nós temos aí a letra de uma música, ok? Dissertativo, argumentativo, e aí você pode dizer assim, ah, professora, mas uma música eu não posso ter argumentos? Claro que pode, mas não é essa situação desta música. Expositivo e injutivo. Ele traz nessa música a questão do faça, coma, beba, trazendo orientações? Não, em nenhum momento. E aí nós temos a letra D, narrativo e descritivo, pois o enunciador conta sobre suas andanças pelas ruas da cidade ao mesmo tempo que a descreve. O que vocês acham? É essa a resposta adequada, porque ele narra os fatos que ele vai passando, que vai acontecendo com ele, ao mesmo tempo fazendo uma descrição. E aí não é porque tem o injutivo, que é aquilo que eu já havia explicado para vocês. Ele não traz uma orientação dentro desse texto, mesmo sendo uma música, ok? Então a resposta correta é a letra D, narrativo e descritivo. Próxima questão. Enem 2018, Cores do Brasil. Ganhou nova versão, a revista e ampliada, o livro lançado em 1989 pela Galeria Jacques Ardies, cuja proposta é ser publicação informativa sobre nomes do movimento de Art Knife no Brasil, como define o autor. Trata-se de um caminho estético fundamental na arte brasileira, assegura Ardies. O termo em francês foi adotado por designar internacionalmente a produção, que no Brasil é chamada de arte popular ou primitivismo, esclarece Ardies. O organizador do livro explica que a obra não tem a pretensão de ser um dicionário. Falta muita gente, são muitos artistas, observa. A nova edição veio da vontade de atualizar informações publicadas há 26 anos. Ela inclui artistas em atividade atualmente e veteranos que ficaram de fora do primeiro livro. Art Knife no Brasil 2 traz 79 autores de várias regiões do Brasil. Aí nós temos aí uma adaptação, né, de Walter Sebastião, Estado de Minas, 17 de janeiro de 2015. Aí vamos lá para a nossa questão. O fragmento do texto jornalístico aborda o lançamento de um livro sobre a Art Knife no Brasil, ok? Olha lá, o texto jornalístico, olha a afirmativa que ele já vem trazendo para vocês. Aí, na organização desse trecho, não é de todo o texto, vai que você conhece todo o texto, aí você, não, eu vou marcar essa resposta. Não, é nesse trecho, na organização desse trecho aí que vocês acabaram de ler comigo. Predomina o uso da sequência injuntiva, argumentativa, narrativa, descritiva ou expositiva. Vamos lá ver qual a resposta mais adequada? A expositiva. Por quê? É composta por informações sobre a arte Knife. Aí você vai dizer, mas professora, por que não é as demais? Injuntiva, o que foi que eu disse? Ela vai trazer informações como se fosse um manual de instruções, orientações a respeito de uma coisa. Sugerida pelo destaque dado à fala do organizador do livro? Não, ele em nenhum momento trouxe essas orientações. Na B, argumentativa, caracterizada pelos dos adjetivos sobre o livro. Também não, galera. A argumentação, ela vai trabalhar um pouco com essa adjetivação, mas ele precisaria estar trazendo comparações de outros livros, fazendo menções de outras publicações. A narrativa, ele vai trazer os fatos, né, a história com início, meio e fim dessa situação a respeito do livro? Não, e nem só descritiva, porque ela não só formada por dados editoriais, então a resposta adequada aqui é a letra E, expositiva, composta por informações sobre a Art Knife. Ele apresenta e traz informações, então é expositiva. Característica de textos aqui, ó, jornalísticos. Textos jornalísticos têm como função principal a tipologia expositiva. Pode ter as demais? Pode, mas geralmente vai predominar a expositiva. Próximo texto. Fraudador é preso por emitir atestados com erro de português.
Mais um erro de português leva um criminoso às mãos da polícia. Desde 2003, a MOP, de 37 anos, administrava a empresa MM, que falsificava boletins de ocorrência, carteiras profissionais e atestados de óbito, tudo para anular multas de trânsito. Amparado pela documentação fajuta de MOP, o motorista poderia alegar às juntas administrativas de recursos de infrações que ultrapassou o limite de velocidade para levar uma parente que passou mal e morreu a caminho do hospital. O esquema funcionou até setembro, quando o MOP foi indiciado. Atropelara a gramática, havia emitido, por exemplo, um atestado de abril do ano passado em que estava escrito aneurisma cerebral com L no lugar de R e insuficiência múltipla de órgãos com L desnecessário em insuficiência, além do fato de a expressão médica adequada ser falência múltipla de órgãos. E aí tem a nossa referência, como eu já disse para vocês, é importante sempre visualizar essa referência. E aí nós temos a questão. O texto apresentado trata da prisão de um fraudador que emitia esse documento com erros de escrita. Tendo em vista o assunto, a organização, bem como os recursos linguísticos, depreende-se de que esse texto é um conto, é uma notícia, é uma crônica, um editorial ou uma piada. O que nós precisamos? Você, aluno, precisa sempre lembrar disso. Que o quê? Textos narrativos, eles vão trazer uma especificidade mais imaginária. Nós temos algo aí imaginário, uma ficção? Não. Então, nós já descartaríamos o conto, ok? E a crônica. Porque a crônica, ela também tem a licença poética, então ele vai poder trabalhar com isso. Então, de resposta inadequada, nós não pensaríamos na letra A, tampouco na letra C. Aí nós temos a piada também vai trazer uma ficção, então descartaria a letra E. Então, nós só teríamos a letra B e a letra D. Por que não é a letra D? Porque ele não opina sobre aspectos linguísticos do documento, ele só traz a notícia, a informação do que aconteceu, como aconteceu e onde aconteceu. Então, por isso que o nosso texto aí é uma notícia. E aí vamos exercitar um pouquinho. A diva. Vamos ao Teatro Maria José. Quem me dera, desmanchei em rosca 15 quilos de farinha, tô pobre. Outro dia a gente vamos. Falou meio triste, culpada e um pouco alegre por recusar com orgulho. Teatro, disse no espelho. Teatro, mais alto, desgrenhada. Teatro, e os cacos voaram sem nenhum aplauso. Perfeita. Adélia Prado, 1999. E aí a nossa questão é: os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com base nas suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. Assim, o texto A Diva faz o quê? Ela surpreende o leitor pelo seu efeito poético, ok? Então, para mais informações, para vocês tirarem as dúvidas, fazerem as suas anotações, acesse os nossos vídeos pelo portal Eduque Acre. Tchau, tchau e até mais!